Dinâmica de grupo dá frio na barriga, ainda mais se for online. E nesse episódio a gente vai te contar como se sair bem nela. Começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre empregabilidade, mercado de trabalho, processo seletivo, tudo o que você precisa saber para ir bem na sua carreira. Eu sou a Ale Falsarella. E eu sou a Bruna Garcia, e é isso mesmo, Ale. Nós vamos falar sobre dinâmica em grupo, aquela etapa que ninguém gosta. Eu acredito que muitas pessoas não gostem. Eu, particularmente, não gostava quando participava de um processo seletivo, mas que é muito importante, né, Ale? Principalmente para o recrutador conhecer mais perfis e levar ali realmente o profissional aderente à empresa, à cultura da empresa. Vamos começar por aí, né, falando por que a gente aplica a dinâmica de grupo, né, gente? Olha, eu concordo com a Bruna, tá? Não é a parte do processo seletivo mais agradável, porque você tem um nível de exposição. Eu concordo, Bruna, que é um negócio muito esquisito, porque você tem que fazer alguma coisa com um monte de gente que você não conhece e que todo mundo quer a mesma coisa, então você não tem aquele ambiente colaborativo, você tem um ambiente muito mais competitivo. É diferente de eu aplicar uma dinâmica de grupo, por exemplo, para times que já trabalham juntos. É muito legal, porque é lúdico, e aí você consegue ali fazer o exercício de uma atividade numa situação simulada, e você consegue ali ver comportamentos. Fazendo um resumo da ópera, gente, dinâmica de grupo é você ver comportamento das pessoas em uma situação controlada. Não é o comportamento, talvez 100% que você vai fazer dentro da organização, por isso que já foi muito criticado, tá, Bru? Eu, por exemplo, Sim. Muitas vezes eu não faço dinâmica de grupo, eu faço entrevista coletiva, que é uma forma de você conhecer mais pessoas, num formato mais rápido, mais papum ali para uma apresentação inicial. Dinâmica de grupo, se a gente for pegar a essência mesmo, seria você fazer um jogo, alguma atividade lúdica, para você conseguir ali ver estilos de comportamento, mas de novo, né? A pessoa está num ambiente que ela sabe que ela está sendo avaliada. Até que ponto a pessoa é super natural, mas você consegue perceber muita coisa, principalmente aquilo que é gritante, né? Então a pessoa que toma a frente dentro do grupo, a pessoa que consegue negociar, a pessoa que tem uma comunicação que, mesmo numa situação de pressão, consegue ali se expor e tal. Eu gostava de participar de dinâmicas de grupo, tá? Eu particularmente gostava, no sentido de, como eu fazia muita dinâmica de grupo como selecionadora, quando eu tinha que fazer como candidata, Era muito eu mais estava ali na fácil. minha zona de conforto. Mas quando a gente vai para um ambiente online, as coisas mudam bastante e o foco desse episódio é esse. As pessoas que estão ouvindo a gente falou no finalzinho do ano, a gente tem um episódio bem antigo aqui, que é Segredos da Dinâmica de Grupo, só que a gente estava na pré-pandemia, e aí vale a pena um update focado em ambiente online. Então, assim, qual que foi a mudança do... Tem gente que está fazendo presencial, né? Agora deu uma flexibilizada, mas qual que é a diferença do presencial do online? Primeira coisa, Bru, é a comunicação, né? Que nem a gente está aqui, eu e a Bruna estamos gravando online. Eu tenho que esperar a Bruna vai esperar eu terminar de falar, porque eu não paro de falar. Quando eu termino a minha fala, a Bruna começa. E na dinâmica de grupo online, a gente tem esse mesmo problema de comunicação. Você não consegue que as pessoas falem junto, né? Tem que esperar a pessoa terminou de falar e você começa a falar, e aí tem truquezinho, né? É isso mesmo, Ale. E quando a gente fala desse novo formato, dessa mudança, no presencial, eu acredito que tinha uma facilidade da leitura e expressão corporal da pessoa. No online, nós precisamos tomar diversos cuidados para ter a real interpretação, para que o recrutador consiga avaliar você, já que você trouxe esse tema da comunicação e também o quanto a gente precisa observar para saber quando a pessoa terminou, quando não terminou. No presencial, às vezes, só o corpo fala, né, Ale? E aí você não precisa utilizar a ferramenta, igual aqui, quando nós vamos utilizar no remoto, tem a mãozinha lá para você levantar. Muitas vezes as pessoas utilizam desse recurso. No presencial, não. Presencial, a gente fazia a leitura corporal e acabava tendo um contato maior ali com o recrutador, né? Você poderia, em algum momento ali, esbarrar com o recrutador, poderia dar um bom dia, trazer uma impressão positiva. No online, nós precisamos tomar cuidados diferentes. Porém, a avaliação é da mesma forma, né, Lê? Eu acredito que o recrutador ele está ali para entender qual que é o teu comportamento diante de algumas situações. Como você vai reagir de acordo com algumas situações, seja ali trazendo
uma dinâmica colaborativa, separando as pessoas de sala. Antes era um espaço físico, agora é um espaço digital, onde você pode ser colocado em salas separadas com pessoas distintas para fazer uma determinada atividade. Como você vai se relacionar com aquelas pessoas, vai ser avaliado isso, né? Como você vai se relacionar, vai ser avaliado qual que é a tua performance de acordo com a atividade proposta. Mas também acho legal, Ale, a gente trazer que o recrutador, ele quer conhecer você da forma mais clara ali possível, digamos assim. E aí, para dosar isso, como que é, né, no online? Dentro das atividades propostas, a gente conseguir ter um espaço de fala, ter uma interpretação do outro e também se jogar na proposta. O online eu acho que facilita, não sei para você, Ale, mas para mim, ele pode facilitar da pessoa se sentir mais desinibido, porque o presencial tem aquela monte de gente olhando para você, aquela pressão. Talvez o online para muitas pessoas acaba trazendo esse sentimento de mais conforto na hora de interagir com o outro, porque não está frente a frente. Você percebe isso também? Você acredita que faz sentido? Eu falo pela experiência própria. É muito mais fácil fazer um webinar para 600 pessoas online. Eu não tô vendo essas 600 pessoas. E, aliás, se você tá aí na sua faculdade, que é uma palestrinha do Foca, a gente fez, no finalzinho do ano passado, uma pro Cruzeiro do Sul, tinha 430 pessoas. Se eu pego e vejo 430 pessoas na minha frente... Assusta demais. Dá muita diferença. E aí eu acho o digital mais fácil. Só que aí a pessoa entra numa zona, Bru, que é achar que o online, como as pessoas não estão se vendo tanto, o selecionador não está vendo. E aí eu vou trazer a perspectiva do que eu avaliava no online em dinâmica de grupo. Então, assim, primeira coisa, você precisa testar os seus equipamentos antes da entrevista da dinâmica de grupo. Geralmente, os RHs usam o Teams da Microsoft, o Google Meets do Google, o Skype ainda usa um pouco, mas acho que é muito pouco, e o Zoom. Então, assim, você está fazendo processos seletivos e corre o risco de te chamar? Baixa o Teams na sua máquina ou no seu celular, baixa o Google Meets, baixa o Zoom. São os 3 principais. Você não sabe utilizar? Entra sozinho numa sala, testa ali, faz o login. Entre um pouquinho antes, teste, porque isso é fundamental. As pessoas, elas se prejudicam muito por não testarem equipamentos antes. Isso vale para entrevista individual, mas para dinâmica de grupo, sem sombra de dúvida. Segundo ponto, Bru, que aí também tem a ver com a preparação. Não estou nem falando o que você vai falar na dinâmica. É você preparar um ambiente que está exposto dentro do processo seletivo. Por exemplo, eu e a Bruna, a gente está gravando aqui nas nossas casas. Ninguém vai ver os nossos vídeos, só eu e o Bruno estamos nos vendo. Mas eu consigo ver atrás de mim a minha mesa de jantar, que tem resto da janta. Tem uma garrafa de tubaína em cima da minha mesa. Não é nada esdrúxulo, é só uma garrafa de tubaína, gente. Calor aqui, aquela tubaína gostosa, né, Bru? Pensei que era uma cerveja. Não é cerveja, é uma tubaína. Mas poderia. Ó, olha aí que legal esse exemplo. O selecionador poderia ver, e eu tô fazendo uma dinâmica 9 horas da manhã e ela tá vendo de longe uma garrafa que é de tubaína, ela achou que é cerveja. Então você tem que tomar cuidado nesse 4x4 aqui que tá aparecendo a câmera. Não precisa ser lindo, não precisa ter um fundo instagramável, mas tem que ter um fundinho bonitinho. Ou você usa os fundos digitais, um fundinho padrão, bonitinho, arrumadinho e tá tudo certo. Segunda coisa, usar um fone, ter bateria no seu celular ou no seu carregador e avisar os familiares que você vai ter uma entrevista de trabalho, que você vai fazer uma dinâmica de grupo. Então, assim, Bru, antes de entrar na questão da comunicação, de falar ou não falar, tem que preparar o ambiente. E isso eu avalio muito, uma coisa que vocês já devem ter visto aí no Instagram, um vídeo do Cortella, falando do capricho no trabalho. Por que eu tô falando disso? Isso demonstra o quanto que você é cuidadoso na preparação e na sua imagem aqui. Você não tem que estar com o fundo perfeito, você não tem que ter a melhor internet, você não tem que ter o fone não sei da onde, mas assim, esteja ali, e também a câmera, tá? Só para fechar essa preparação, eu já entrevistei pessoas no online, Bru, que a câmera pegava a boca e a parte de baixo da pessoa, ela não estava centralizada, você precisa ver se está centralizado, se não está. Então, assim, são detalhes da preparação. Agora, a dinâmica de grupo online, aí eu vou puxar o que você estava falando, se você entra mudo e sai calado, assim, a pessoa não te conheceu, aí você precisa ter o que a gente chama um pitch de apresentação. O que é um pitch? É uma conversa de 2 a 3 minutos, onde você
você vai falar um pouco de você, tem que conseguir responder da sua experiência, algo que a pessoa esteja interessada em te ouvir de novo. Você tem que pensar sempre que a dinâmica de grupo, você está dividindo a atenção com outras pessoas. Então, tudo que sair da sua boca tem que ser interessante. Você não tem aquele espaço da entrevista individual que você consegue falar mais, entendeu? O principal erro quando você vai para uma dinâmica em grupo é você achar que o improviso tá ótimo. Ah, eu vou improvisar. Não, gente, por favor, o improviso, ele não vai dar certo. Pode dar certo em alguma situação, mas assim, pode dar muito errado na maioria das situações. Então, existe uma preparação. Quando nós falamos de entrevista, nós falamos de dinâmica em grupo. Ah, mas eu não sei como que vai ser essa dinâmica. Como que eu posso me preparar? Você pode já estudar o teu pitch. Como que você vai se apresentar? Quem você quer apresentar? Quais são os pontos, seus pontos relevantes que você quer destacar durante essa interação com as pessoas. Então, você precisa já ir intencionado e já levar esse pitch pronto, né, Ale? Você tendo esse teu pitch, quando surgem algumas perguntas que não estão ali com o script pronto, você já tem uma ideia do que você precisa responder. Você já está com todas as ideias. Você estudou teu currículo, né, inicialmente, estudou teu currículo. Você já montou ali o teu pitch de conversa, que são 1 ou 2 minutos. Quando surgir alguma pergunta sobre você, sobre a tua intenção, sobre como que você funciona, como você trabalha, você vai saber responder muito bem. Agora, o improviso é a pior decisão que você pode tomar. Não, dá para você perceber. E assim, a gente tem que sempre contar, Bru, que quando a gente vai para uma entrevista, e principalmente dinâmica de grupo, a gente falou isso no início, a gente fica nervoso. Quando a gente está muito nervoso, a gente para, o nosso raciocínio não fica igual. Deve ter alguma explicação Sim. da neurociência de o porquê que o nosso raciocínio é perdido. Eu não vou saber dessa explicação, mas assim, gente, você fica, dá branco, você esquece de responder coisas óbvias. Então, assim, não é uma. E principalmente esse pitch inicial, sabe? Depois do nervosismo, você fica, você entra, você relaxa mais, mas assim, toda a dinâmica de grupo, pelo menos todas as que eu já fiz, né? Eu não vou falar de todos os selecionadores do mundo. Eu dou espaço para todo mundo se apresentar. A dinâmica, geralmente online, ela não é com tanta gente quanto no presencial. Você faz com menos pessoas. Então, sei lá, você tá com 8 pessoas numa sala. Gente, apresentação rápida, eu vou dar 1 minuto e meio para cada um. E aí todo mundo se apresenta. Depois eu faço um exercício com a galera. Então, esse 1 minuto e meio, 2 minutos, ele precisa ser realmente impactante para eu falar, nossa, esse candidato me chamou a atenção, eu vou ver o que ele vai fazer na dinâmica depois. E aí uma dica que eu dou para todo mundo é você pegar o seu celular e você gravar um vídeo, você se apresentando para o celular, depois você assiste. Você não precisa compartilhar com ninguém, você não precisa publicar em nenhum lugar. E aí você vê a coerência, se tá bacana, se tá pausado, e treinar que nem a Bruna tá dizendo, né, Bru? Porque assim, não dá para você ir no improviso, tem que ter muita experiência. E geralmente dinâmicas de grupo são para posições de início de carreira. São posições de estágio, posições de aprendiz, vagas de assistente. Dificilmente vai ter uma dinâmica de grupo para um coordenador, para um gerente. Eu já participei, tá? Uma vez eu cheguei numa empresa para uma vaga de coordenador e era uma dinâmica de grupo. Tudo bem, acontece, mas não é o comum. Comum geralmente são vagas mais de início de carreira, que é quando a gente tem menos segurança, quando a gente tem menos experiência. E aí, aproveitando para falar sobre isso, não dá para chegar também na dinâmica de grupo, gente, sem nem saber o que a empresa faz ou deixa de fazer. Que é aquela preparação antes. O que a empresa faz? Quem é o selecionador? Então, por exemplo, eu mandava um convite para as pessoas, a pessoa tem meu nome. Você sabe quem é o seu selecionador? Você já foi lá no LinkedIn procurar o selecionador para ver quem é ele? Que tipo de postagem ele faz? Quando eu vou para uma entrevista, Bruna, eu stalkeio o selecionador. Eu vejo tudo que a pessoa posta, eu vejo tudo que ele comenta, como que ele pensa, eu quero tentar prever o que provavelmente ele vai, assim, o que ele vai valorizar, não é? Eu não vou mudar minha essência, tá? Mas assim, o que provavelmente esse selecionador, da onde que ele vem? Que estilo que ele é? Porque aí você consegue também não estar num terreno tão perdido, assim, sabe? E trazendo um pouquinho ali, quando você falou do começo, né, que quando nós estamos preparados, nós temos um raciocínio muito mais claro. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem um lado primitivo, que é o de luta e fuga. Então, quando você vem numa situação onde você é colocado em algo inesperado, uma situação de exposição, onde você sente que está sendo avaliado, o teu cérebro, ele liga esse sensor de luta ou fuga, no sentido, eu preciso sair daqui o quanto antes. Então, você não vai pensar com clareza, você não vai ter o pensamento ali mais lento, o raciocínio, a sua cognição fica comprometida porque você está focado, o teu corpo está focado
focado em sair dali, em se livrar dessa situação que é um risco, né? Você corre um risco ali, ou de ser se colocado numa situação desagradável, ou de falar algo e desagradar o outro, porque está em situação de avaliação. Então, quando você se prepara antes ali, você já automatiza o teu cérebro para ter conteúdo para jogar no momento que você estiver numa situação de luta e fuga. Então, você não precisa ter um raciocínio, a sua cognição não precisa estar 100% ali. Você já vai ter estudado, vai ter automatizado aquela informação no teu cérebro. Então, é muito mais fácil para você disparar essa informação e para você trazer. E você sabe que você percebe isso no candidato, né? Quando ele começa a falar muito rápido. Ele começa a falar muito rápido, e você vê que ele quer, tipo assim, ele começa a falar, ele fica perdido, aí ele começa a falar mais rápido ainda, porque ele tá vendo que ele tá perdendo tempo, que ele tem que falar rápido. Uhum. E aí você percebe, assim, uma confusão no raciocínio ali. E é aquilo, né, gente? Não tô dizendo que não é pra você falar nada de errado, na dinâmica de grupo tá tudo certo. Mas a dinâmica de grupo, geralmente, é uma primeira etapa. Depois sempre tem uma entrevista individual pra você conseguir aprofundar, sabe, entrar no detalhe, vai falar com o gestor. A dinâmica de grupo é mais papum. E aí é isso que eu queria dividir com vocês. Ela é para avaliar geralmente comunicação, a apresentação. E aí eu vou falar alguns casos, Bru, do que eu já peguei em dinâmicas de grupo online, do que você não deve fazer. Tá preparada? E são baseados em fatos, tá, gente? Estou curiosa. Eu já fiz dinâmica de grupo online e a pessoa deixou a câmera aberta e começou a lavar louça, todo mundo vendo. Eu já peguei dinâmica de grupo da pessoa estar com a câmera aberta, de pijama, deitada na cama. Ela estava de pijama deitada e, tipo, tudo bem, ali. Já peguei dinâmicas de grupo que a pessoa, assim, não era uma questão técnica, tá, Bru? A pessoa se recusou a abrir a câmera. Gente, a entrevista, ela é online. A dinâmica de grupo, ela é online, você precisa abrir a câmera. Da pessoa claramente tá fazendo outra coisa. E aí, você faz uma pergunta, assim, gente, a dinâmica de grupo, eu sei que é cansativo, às vezes, ficar 1 hora e meia, todo mundo ali. Mas você vai sair e fala, levanta a mãozinha, que nem a Bruna falou. Levanta a mão, fala assim, eu vou precisar me ausentar 2 minutos para pegar uma água. Fecha a câmera, pega a água e volta, não tem problema, mas avisa que você vai sair. Durante o processo seletivo, esteja ali. É a mesma coisa que você tá no presencial, no celular, ali na frente do selecionador. Então, assim, você tá ali falando com a pessoa tá olhando para baixo com o celular aqui e não... Você vê que ela tá fazendo outra coisa, ou ela abre outra tela, e aí ela não tá mais prestando atenção, e aí você acabou de explicar um negócio, ela pergunta, ou ele pergunta, ela, tô falando, né, modo de dizer, ele ou ela pergunta, geral, bem comum. E quando também a pessoa não tem um cuidado com o áudio, Ale, eu acho que é um ponto muito importante, que as pessoas falam, mas pode acontecer com todo mundo. Realmente, pode acontecer com todo mundo. Mas quando a gente tem um cuidado, a gente tem uma atenção redobrada ali para que teu áudio não vaze. Eu já participei também de dinâmicas onde a pessoa deixava o áudio ligado e tinha um som no fundo, tinham pessoas falando, e aí atrapalhando a dinâmica, atrapalhando a explicação da atividade. Então, claramente, a pessoa não estava ligada, conectada ali com o que estava acontecendo na sala online, como também estava com o áudio ligado e ainda atrapalhando quem estava. E assim, o barulho da casa você realmente não controla, né, Bru? E você deixa claro, a gente tá com um pouco de barulho aqui, eu vou ficar mutado, eu só vou tirar do mute quando eu for falar. E isso também vale uma coisa, que é a questão do horário para dinâmica de grupo online. As pessoas no online, na dinâmica de grupo, elas não respeitam o horário. Então, assim, se antes no presencial você marcava 9 horas da manhã, dava 10 para as 9, tava todo mundo ali, e uma outra pessoa atrasava, porque acontece no online, por incrível que pareça, que as pessoas estão dentro das casas, elas não chegam no horário. Entra 9, aí você marcou 9 horas da manhã, entra 9h05, 9h07, aí vai entrando, aí entra, tem aí é engraçado. Espera, né? Geralmente eu dava sempre uns 10 minutos de tolerância, ia fazendo um quebra-gelo ali no início, conversando, mas assim, é online, você não teve justamente o deslocamento, né? Então tomem muito cuidado com se preparar para a entrevista, se a gente for fazer uma recapitulação, se preparar para a entrevista, saber o que a empresa faz, treinar o seu discurso, a narrativa antes, descobrir quem é o selecionador antes faz toda a diferença, e ser você mesmo, né? Acho que essa é a dica final que a gente pode dar aqui, seja você mesmo. Então você tá ali, você é mais informal, usa uma roupinha mais informal, toma cuidado sempre com o ambiente, mas assim, você não se identifica, você não gosta de usar maquiagem, não use maquiagem. Você gosta de usar maquiagem, é seu estilo, use. Eu só faria a recomendação daquele clássico, né?
os meninos, por exemplo, mesmo que seja um ambiente muito informal, você tá numa entrevista, você não sabe como é exatamente a empresa. Tenta não ir de boné, tenta não ir com camiseta de time. As meninas, por exemplo, hoje não vejo problema nenhum de você ir com cropped, né, dependendo da empresa e tal, mas eu tomaria esses cuidados desses excessos, né, e principalmente por você estar em casa, tomar cuidado com a câmera, né? Às vezes você tá com um shortinho ali mais curto, aí você levanta, todo mundo vê, não, só tomar esse cuidado para não ter esses excessos e as pessoas também atrás de você não passarem, porque às vezes acontece, né, um familiar passar, sei lá, de cueca, de pijama, umas coisas assim, a gente tomar um cuidado porque a gente tá dentro de casa, mas a gente tá querendo passar realmente um momento bem profissional. E aí tem que avisar os familiares mesmo e tal. Você já viu algum mico assim de dinâmica de grupo, Bru? Olha, que eu me lembre, de roupa não, mas eu já vi pessoas, já participei, né, de dinâmica em grupo, onde a pessoa deixou o guarda-roupa aberto, e aí tinha um monte de peças íntimas pendurada e tudo mais, então não ficou um ambiente muito legal, né? E também é dispensar, quando a gente fala do ambiente, que a gente já comentou aqui anteriormente, mas são situações desagradáveis e que podem comprometer o teu resultado. A linguagem, a avaliação que está sendo feita na sua participação também engloba todo esse contexto, esse cenário, né? Então é preciso ter esse cuidado, sim. E a dinâmica de grupo é muito mais fácil, você não tem que ter custo com deslocamento, você consegue conhecer a empresa, para o RH também melhor, então não acho que é uma tendência, ela vai diminuir um pouco, a gente viu que as entrevistas presenciais, elas voltaram no último ano, mas elas vão continuar. E aí eu queria fazer um pedido para vocês, que ouviu esse episódio, e aí eu tô falando de histórias de micos, a gente quer ouvir as suas histórias de trabalho, as suas histórias de trampo, histórias engraçadas, histórias de repente reflexivas, histórias que tragam irritação de chefes. Então a gente queria muito ouvir essa história. Se você tem uma história boa de trabalho, manda aqui pra gente dividir nos episódios que a gente vai ter sobre histórias. E histórias de dinâmica de grupo poderia ser, né? Histórias engraçadas, micos de dinâmica de grupo. Mande aí se você tem uma história boa. Compartilhe esse episódio com a sua rede, principalmente com quem ainda não conhece podcasts, e não deixa de avaliar a gente lá com a estrelinha no Spotify e seguir a gente lá no Instagram também. Em todas as redes sociais a gente @Foca no Trabalho, e lá no LinkedIn a gente também tá, mas eu vou deixar o meu LinkedIn também para as pessoas me procurarem, é só buscar lá Alessandra Falsarella, Alessandra Foca no Trabalho, que vocês me encontram. E eu estou em todas as redes do Foca junto com a Lê, mas se quiserem também me encontrar no LinkedIn, está como Bruna Santana Garcia. Nós estamos à disposição para ouvir histórias de vocês, conteúdos que gostariam de trazer para cá e convidados também, porque não, né, Lê? A gente receber indicação de convidado para trazer para um bate-papo aqui conosco. Quem que você quer ver aqui no Foca em 2023, comenta aí pra gente, compartilha. Até o próximo episódio, então, tchau. Tchau, tchau.